E aí, animado? Professor Wellington Vieira chegando com mais uma aula e super dicas para ajudar você a chegar ainda mais rápido aos seus objetivos. Beleza? E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a geometria sólida, volume do prisma e planificação dos sólidos. Estaremos resolvendo duas questõezinhas que caíram na prova do Enem. E para tal, nós vamos pegar essas questões que estão no PET 4, semana 1, terceiro ano do ensino médio. Vou falar para você que é muito importante, questões que caem bastante na prova do Enem. Haja vista, as questões são do Enem. Mas também é importante saber essa matéria se você vai tentar alguma prova da UBMEP ou se você vai tentar alguma prova de concurso público. Também é importantíssimo o que nós vamos tratar aqui nessa aula, ok? Então, acompanhe comigo, de olho na tela, para que você possa compreender, entender e aprender todos os conceitos que vamos trabalhar agora. Então, vem comigo! Questãozinha de número 3. Na alimentação do gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme mostra a figura. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 metros a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é. Então vamos lá, por partes, tá isso? Para ficar mais tranquilo para a gente. Primeira coisa, para ser um prisma, o que é necessário? Que as bases têm que estar o quê? Para serem paralelas, não é isso? Então nesse caso aqui, esse prisma, perceba que ele está deitado, ó. Então a minha base é esse trapézio aqui. Ok? E esse outro trapézio aqui, ó. Então, essas aqui são as minhas bases. Não é à toa que, nesse caso aqui, a própria questão falou, ó. O que a questão falou? Falou que nós temos aqui um prisma reto trapezoidal, beleza? Então, para ficar mais fácil a visualização sua aí como sendo um prisma, é necessário você levantar a figura aqui, ó. E aí fica aqui essa base e essa base aqui, beleza? Então, vamos lá. Outra coisa importante. Nós temos aqui essa altura. Que altura é essa? Essa aqui é a altura relativa à base, viu? Relativa ao trapézio, beleza? Porque necessariamente a altura do prisma é essa aqui, ó. Essa que é a altura do prisma. E ela mede o quê? 20 metros de comprimento, beleza? Então, essa altura aqui, C, é 20 metros. 20 metros. Bacana. Aqui, ó, considere o silo de 2 metros de altura. Esses 2 metros aqui é esse Hzinho aqui, ó. Então, esse H aqui é 2 metros. Mas não é a altura do, no caso aqui, do prisma, não, tá bom? Beleza. E o que mais que nós temos aí? Nós temos que ele fala o seguinte, ó, que é 6 metros o topo. Então, B aqui, ó, B grande, Bzão, mede 6 metros. E agora, precisamos saber desse B menor aqui, ó, Bzinho. Olha só o que a questão diz. No caso aqui, fala o seguinte, ó, para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Então, olha só, essa largura aqui é meio metro a mais para cada metro que tiver na altura, não é isso? Então, beleza, olha para cá. A altura aqui, ó. Essa altura aqui entre eles é de 2 metros. Se é meio metro para cada altura, então aumentou meio metro por causa de 1 metro. Não é isso? De 1 metro aqui. Mas só que não é 1 metro. Aqui são 2 metros.
Então, se a cada 1 metro aumenta meio, então se tem 2 metros, vai aumentar quanto? Aumenta 1, ok? Dá para entender isso aqui? Olha para cá, ó. Aqui tem 2 metros, não é isso? A cada 1 metro, aqui, ó, a altura aqui é de 2. A cada 1 metro que ele tem, aumenta meio centímetro aqui, ó. Então, se eu tenho 1 metro, aumentou meio. Eu tenho mais 1 metro aqui, ó, para dar os 2, não é isso? Para dar os 2 metros. Então, aumentou mais meio. Então, significa que está aumentando quanto? 1. Se aumentando 1 foi para 6, é porque essa parte de baixo aqui é quanto? 5 metros. Beleza? Então, eu tenho aqui 5 metros, tenho aqui B, 6 metros, tenho C, 20 metros, e tenho essa altura aqui entre eles de 2 metros. Muito bem! Show de bola! Então, vamos lá. Continuando aqui a nossa questãozinha. Como a questão pede o volume, então nós vamos fazer o seguinte, ó. O que vai ser o volume? Volume é sempre o quê? No caso, volume do prisma é sempre a área da base vezes a altura. E como é que eu faço para calcular a área da base aqui? Muito simples. A base não é um trapézio? Então, a área da base, que é um trapézio, é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Muito bem. Então, vamos lá. Essas são as duas formulazinhas que nós vamos utilizar. Então, primeiro, procurando a área da base. A base maior é o B maiúsculo aqui, ó, 6. Mais a base menor, B minúsculo, 5. Vezes a altura. Cuidado, não é essa altura aqui não. É a altura relativa ao trapézio. A altura aqui, esse Hzinho aqui, ó, 2. Dividido por 2. Perfeito. Olha só, se eu tenho um 2 multiplicando e se eu tenho um 2 dividindo, então eu posso simplesmente o quê? Ó? Simplificar esse 2 com esse 2, beleza? Então, o que eu posso dizer nesse caso aí? Eu posso dizer o seguinte, que a área da base vai ser igual a 6 mais 5, 11. Então, tá aqui, a área da base é 11. Então, vamos calcular o volume agora? Vamos calcular o volume. Então, o volume do prisma vai ser igual à área da base, 11, vezes a altura, que é essa aqui agora, ó. Beleza? Lembrando que o nosso prisma está deitado, ok? Então, vamos lá. Vezes 20. Então, nesse caso, o volume do prisma vai ser igual a 11 vezes 20, 220. 220. Aí você vai naquela ânsia, não é isso? Desesperada, e quer marcar a letra D. Não é isso? Mas cuidado, olha para cá, ó. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é, olha só, se a cada 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos, aqui eu tenho 220 metros cúbicos, não é isso? 220 metros cúbicos. Então, como que nós vamos fazer? Nós temos que pegar o 220 e dividir por 2. 220 dividido por 2. 1 vezes 2, 2. Menos 2, 0. Desce o 2. 1 vezes 2, 2. Menos 2, 0. Desce o próximo número, 0. Como o número aqui é menor do que o divisor, então eu tenho que acrescentar um 0 aqui. Beleza? Então, deu quanto? 110. 110, letra o quê? Letra A. Tranquilo? Vamos para a próxima questãozinha de número 4 agora. Então, vamos lá. Acompanhe comigo aí. Conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão. Contudo, a soma das dimensões da bagagem, que seriam, nesse caso aí, altura, comprimento mais largura,
não pode ser superior a 115 centímetros, tá? A soma dos três não pode ser superior a 115. A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. O maior valor possível para x em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC é... Então, tranquilo. Olha para cá. Perceba que ele trouxe para nós a caixetinha aberta, não é isso? Então, vamos fechá-la para a gente entender isso aqui. Ó, daqui até aqui é 90, não é isso? Mas se você fechar, você vai perceber que esse espaço aqui, que é 24, ele vai se encaixar aqui, ó, perfeitamente aqui. Senão a caixa não fecha, não é isso? Da mesma forma, essa aqui, ó, que também é 24, se encaixa aqui, ó. Se aqui tudo é 90, aqui é 24, aqui é 24, 24 mais 24, 48, não é isso? Aqui é aqueles mesmos 24 de lá e aqui também os mesmos 24. Então, significa que deu 48. Para chegar a 90, faltam quanto? 42, beleza? Então, olha só, fechando a caixetinha, nós vamos ter o seguinte, quais são as dimensões? 42, vou fazer aqui embaixo, 42 mais quem? Mais x, mais quem? Mais 24, não é isso? Quando fechar, são essas dimensões aí, de altura, comprimento e largura. Isso aqui tem que ser menor ou até mesmo igual a quanto? 115. Ora, 42 mais 24 vai dar quanto? Vai dar 66. 66 mais x tem que ser maior ou igual a 115. Agora a pergunta é, que número que eu somo com 66 para dar próximo igual a 115? Ou então eu posso pensar o seguinte, 66 está positivo, vai o quê? Negativo. Então, nesse caso, vai ficar x menor ou até mesmo igual a 115 menos 66. X tem que ser menor ou igual a 115 menos 66, 49. 49 está aqui, ó, na letra E. E aí, compreendeu a resolução das questões? Gostou do vídeo? Gostou da nossa aula? Então deixe o seu like, pois é muito importante para o nosso canal. Você deixa o like e se você não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Te aguardo então na nossa próxima aula. Tchau, tchau, valeu!